Eu quero iniciar minha exposição, e prometo que ela será breve, relembrando uma lição que um autor holandês, já falecido, chamado Ferdinand Grapperhaus, que foi ministro das Finanças na Holanda, foi advogado e consultor tributário durante décadas e lecionou História da Tributação na Universidade de Leiden, também na Holanda. E em seus estudos sobre o surgimento do tributo, ele identificou, pelo menos, aquele que aparenta ser o momento mais aproximado em que surge a ideia de tributação. E, segundo ele, esse momento surge quando determinadas vilas e cidades passaram a ser saqueadas por grupos, quadrilhas especializadas que, após os saques, queimavam as cidades. E essas quadrilhas, em determinado momento, descobrem que era melhor não queimar a cidade para poder voltar no ano seguinte. Posteriormente, descobrem também que melhor do que apenas voltar no ano seguinte era garantir a segurança daquela vila, garantir a segurança daquela cidade, para que então se pudesse ter mais progresso, ter mais desenvolvimento e, com isso, amealhar mais recursos, certamente de modo mais civilizado. E aí surge a organização social, segundo esse autor, e surge a tributação que, nos seus primórdios, obviamente, completamente diferente dos dias de hoje, se confundiu com o roubo, se confundiu com a retirada forçada de dinheiro da sociedade. Hoje não. Hoje o tributo é visto como um pagamento compulsório. Hoje o tributo é visto como um pagamento que se deve fazer ao Estado em prol do dever de solidariedade, dever esse que todos nós, como cidadãos do Estado, possuímos, e esse Estado deve zelar, sim, pela liberdade, deve zelar, sim, pela propriedade privada e deve zelar por todos os direitos e garantias que estão positivados nas diversas constituições mundiais. Mas é interessante notar que o tributo surge dessa forma. E hoje, a tributação, como algo necessário para as democracias ocidentais, os estados tributários, aqueles assim denominados, se faz, obviamente, indispensável. E os países adotam as mais distintas técnicas para amealhar esses recursos da sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% da tributação, da receita tributária daquele país, advém da incidência sobre a renda, ao passo que apenas 15% advém da tributação sobre o consumo, utilizando os norte-americanos a chamada Retail Sales Tax, com incidência única, com uma alíquota baixa na venda direta ao consumidor final. Na França, a seu turno, a tributação da renda também ocupa um papel importante, e igualmente a tributação do consumo é mais baixa, porém nem tanto quanto nos Estados Unidos. Mas nas economias emergentes, e aqui me refiro ao nosso país, à Turquia e ao México, a tributação do consumo representa mais de 50% da arrecadação total de tributos. É uma tributação, portanto, altamente regressiva, eis que mesmo com seletividade é difícil distinguir o rico do pobre no momento da realização da compra, e uma tributação, portanto, que precisa ser feita com muita cautela. É nesse âmbito que se insere a contribuição ao PIS e a COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E é nesse âmbito da tributação do consumo, responsável, portanto, por mais de 50% da arrecadação tributária brasileira, que se insere a não cumulatividade tributária. Esse instituto surge em meados do século XX. Até então, para tributar o consumo, os países, e países absolutamente distintos, Filipinas, França, Chile, Espanha, México e Canadá, para citar apenas alguns, valiam-se de uma tributação plurifásica, cumulativa, com baixas alíquotas. Tributava-se toda venda de mercadoria, toda prestação de serviço, com uma alíquota baixa, de modo cumulativo, e com isso arrecadava-se. Qual era a vantagem dessa tributação que se difundiu em economias tão distintas? A vantagem era a simplicidade.
Como se cobrava em todas as etapas aquele mesmo tributo, e a cada etapa, obviamente, a mercadoria ficava mais cara, com a agregação do lucro do agente econômico, com o aumento dos custos na circulação daquele bem, a base de cálculo também aumentava. Então se conseguia, com uma alíquota baixa, gerar receitas tributárias para o Estado e, com isso, assegurar a arrecadação que se fazia necessária. Esse modelo, contudo, encontrou graves óbices, grandes dificuldades para a sua manutenção, pois ele quebrava algo, um princípio muito caro ao mercado, que é a neutralidade do tributo. Pois, na tributação plurifásica cumulativa, quanto mais etapas houver entre a produção e a venda ao consumidor final, maior será proporcionalmente a carga tributária incidente. Isso favorece os grandes conglomerados que conseguem agregar em uma única empresa todas as etapas de produção, distribuição e venda no varejo daquele bem. E com isso, sofrer uma única incidência do tributo. Ao passo que o lojista que compra do distribuidor, que a seu turno compra do industrial, já recebe aquele bem, já recebe aquela mercadoria tributada e, portanto, tem um custo maior e uma dificuldade maior de competir. Após a Primeira Guerra Mundial, com a crise que assolou, obviamente, a Europa, mas também, de forma mais específica, após a Segunda Guerra Mundial, com o agravamento daquela crise que começa no fim da Primeira Guerra, gera a Segunda Guerra e se torna insustentável já em final da década de 1940, é que surge uma ideia de se tributar o consumo de modo distinto, de forma a não quebrar a neutralidade tributária, de forma a mantê-la, de forma a permitir que tanto o pequeno comerciante como o grande conglomerado industrial, distribuidor e varejista tivessem a mesma carga tributária sobre os seus bens, sobre os serviços por eles prestados. Essa ideia surge na Alemanha em 1918, pensada por von Siemens, famoso industrial, mas é efetivamente implementada no ano de 1948 na França, por intermédio de Maurice Loret, que era então o chefe da administração tributária francesa. A lógica da não cumulatividade, surgida de modo efetivo, então, no final da década de 1940, é singela. Mantém-se a neutralidade, autorizando-se que o comerciante, o industrial, o produtor, o contribuinte do imposto, compense o valor do imposto incidente na etapa anterior, segundo a sua sistemática mais comum, intitulada sistemática imposto contra imposto, em que se compensa o imposto devido naquela operação com o imposto incidente na etapa imediatamente antecedente. Em 1962, à luz da experiência francesa, foi feito um relatório na Europa, intitulado Relatório Neumann, que recomendou expressamente a adoção do imposto sobre valor acrescido por todas as economias da comunidade europeia. Por quê? Porque a tributação sobre o valor acrescido facilita, ao manter a neutralidade, a liberdade de circulação de mercadorias e serviços, que é um dos 4 princípios fundamentais do Tratado de Roma, que originou a União Europeia. Hoje, essa experiência francesa é repetida em mais de 150 países em todo o mundo, e nós não fazemos diferente. Na verdade, e diga-se com méritos, o Brasil é o segundo país no mundo a adotar a sistemática não cumulativa de tributação com o imposto sobre o consumo, e o primeiro país no mundo a adotá-la em nível subnacional com o então ICM trazido pela Emenda Constitucional 18 de 1965. Portanto, a nossa experiência na não cumulatividade vem de longa data. Há, contudo, e já adentrando no tema específico, um erro histórico grave na jurisprudência, que tem dado mostras de poder ser
passível de reparação, mas que ainda não foi. E esse erro histórico eu vou demonstrar com uma breve evolução da jurisprudência dos tribunais sobre a não cumulatividade. A não cumulatividade surge no Brasil em 1956 e posteriormente em 1958 com duas leis que a trouxeram para o então imposto de consumo antecessor do imposto sobre produtos industrializados, que na verdade é apenas o novo nome do imposto de consumo, já que a lei 4.502 de 64, que rege o imposto de consumo, é a lei que rege hoje o IPI, apenas mudou-se o nome do imposto. Quando a não cumulatividade é criada, portanto, ela é criada para o imposto de consumo devido apenas pelos industriais e importadores. Ela é criada, portanto, para as indústrias, permitindo que o industrial se creditasse das matérias-primas e dos insumos por ele adquiridos para o fabrico de seus produtos. Em determinado momento, passou-se a discutir a extensão do direito ao crédito para além das matérias-primas, que são aquelas que se agregam fisicamente ao produto final, tal como é o minério de ferro na produção do aço, por isso que o aço contém minério. E iniciou-se uma discussão se, para além das matérias-primas, haveria ou não direito a crédito, por exemplo, sobre bens que são consumidos no processo de industrialização, mas que não se incorporam fisicamente ao produto final, não sendo passíveis de qualificação como matéria-prima. E essa discussão foi resolvida por uma lei, Lei 4.153 de 1962, que definiu, foi a única lei que trouxe essa definição no direito brasileiro, o conceito de produtos intermediários, dizendo que produtos intermediários geram crédito do imposto de consumo, desde que sejam consumidos no processo industrial. Não se exige, portanto, contato físico com o bem produzido, não se exige incorporação física ao produto final, do contrário seria matéria-prima. Exige-se apenas consumo no processo industrial. Foi consumido no processo industrial, gera crédito de imposto de consumo. Esta era a lógica da legislação do imposto de consumo. Obviamente, advindo o IPI, mas mantida a legislação, salvo algumas modificações pontuais, as discussões entre fiscos e contribuintes sobre a sua interpretação desaguaram no Poder Judiciário. E o Judiciário passou, então, conforme solicitado pelas partes, a dirimir conflitos relacionados ao imposto de consumo e ao IPI. E passou-se a dizer, por exemplo, que a indústria siderúrgica possui direito de crédito sobre material refratário que está dentro do alto forno, pois esse material tem que ser substituído de 3 em 3, de 6 em 6, de 9 em 9 meses, e, portanto, se caracteriza como um bem intermediário, necessário e essencial ao processo produtivo. Porém, no regulamento do IPI de 1972, e este foi o único regulamento do IPI que trouxe essa disposição, de modo a eliminar ou mitigar as vitórias que os contribuintes estavam obtendo no Poder Judiciário, que estavam efetivamente ampliando o direito ao crédito do IPI, passou-se a exigir, por regulamento, não houve lei, que para fins de creditamento, o produto intermediário, aquele que é consumido no processo industrial, aquele que a Lei 4.153/62 havia definido e dito, basta o consumo no processo, nada mais. Este produto, para ser qualificado como tal, para ser qualificado como intermediário, deveria primeiro ser consumido de forma imediata no processo industrial, o que pareceres normativos da Receita Federal interpretaram como em contato físico com o bem sendo produzido. E segundo, ser consumido de forma integral, o que gerou um outro contencioso. De forma integral é de uma só vez, ao longo de 1 mês, 6 meses, 7 meses. Só que o interessante é que, apesar disso ter constado no regulamento do IPI de 72, isso não foi repetido em nenhum outro regulamento do IPI. O de 79 já não traz essa norma.
E nenhum outro regulamento subsequente sequer faz referência à exigência de consumo imediato e integral do produto intermediário para que ele seja caracterizado como tal e gere o crédito. Mas aqui reside o erro histórico da jurisprudência. Pautada por essas discussões do regulamento do IPI de 72, que foram amplificadas por pareceres normativos da Coordenação Geral de Tributação, o Supremo passa a dizer que o produto intermediário é aquele que se consome de forma imediata, ou seja, em contato físico com o produto final, e de forma integral, mas não se exigindo que se consuma de uma só vez, podendo ser ao longo de 11 meses, porque se for a partir de um ano, já não é mais o produto intermediário, já é bem do ativo imobilizado. Então o Supremo, dirimindo o conflito que ele é apresentado, passa a fixar esse entendimento que se manteve, e aqui está o erro. Se manteve após 79, se manteve após o regulamento de 82, após todos os regulamentos do IPI subsequentes. E aqui vem um ponto mais grave. Essa discussão foi transposta sem nenhum tipo de questionamento para a não cumulatividade do ICM, que não é devido apenas pelas indústrias, mas também pelos comerciantes. Comerciantes que têm seus próprios insumos. Como, por exemplo, as sacolas plásticas que os supermercados nos fornecem para envasar ou involucrar as compras dos seus consumidores. Isso não é um insumo, mas não gera crédito. A fiscalização estadual glosa. Porque comerciante não tem direito a insumo, e se não tem direito a insumo, adquire bens que são impassíveis de gerar créditos do ICM. Esse erro foi mantido quando adveio o ICMS em 88. Foram necessários 22 anos para que o Superior Tribunal de Justiça finalmente reconhecesse que uma empresa de transportes aqui de Minas Gerais tinha direito de crédito sobre óleo de freio, lona de freio e fluido de freio adquirido para os seus caminhões. Isso foi apenas em 2010 e foi o primeiro precedente do Superior Tribunal de Justiça que estendeu a não cumulatividade para os prestadores de serviço. E foi apenas em 2013, 25 anos após a Constituição, que o STJ reconhece que as empresas de telecomunicações têm direito ao crédito sobre a energia elétrica consumida para a prestação de serviço de telecomunicação, como se isso fosse passível de ser discutido pelo Poder Judiciário. A meu ver, dispensaria esse tipo de discussão. Pois bem, e é dentro dessa lógica, portanto, equivocada, pautada por uma jurisprudência que foca em um decreto que vigorou por 7 anos e nunca mais retornou, que se estrutura toda a não cumulatividade tributária na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E é essa mesma lógica que a Receita Federal do Brasil utilizou para regulamentar a não cumulatividade tributária do PIS e da COFINS. Ao dispor na Instrução Normativa 404 que as indústrias têm direito ao crédito sobre insumos utilizados nas suas atividades, desde que esses insumos sejam consumidos de forma imediata e integral no processo industrial, é dizer, em contato físico com o bem produzido. E também, aqui, reconheça-se, houve um avanço da não cumulatividade, os prestadores de serviço têm também esse direito ao crédito, porém, desde que seja uma despesa, desde que a despesa incorrida seja diretamente relacionada com o serviço em si. Pois bem, em razão disso, de todo esse histórico e desse equívoco que me parece patente, é que nós temos hoje, eu levantei os números, mais de 134 soluções de consulta da Receita Federal do Brasil sobre o conceito de insumo positivado na legislação do PIS e da COFINS. Essas são soluções de consulta, porque a COSIT, que soluciona divergências, tem 92 soluções de divergência sobre o conceito de insumo para PIS e COFINS. O CARF já analisou mais de 200 casos relativos ao alcance do conceito de insumo para PIS e COFINS. E a dicotomia é bastante simples. Enquanto
a Instrução Normativa 404 da Receita Federal pugna pela observância do critério ultrapassado dessa jurisprudência que exige o consumo imediato e integral do bem para que ele seja passível de gerar crédito, os contribuintes dizem, alto lá, nós não estamos tratando aqui de um tributo sobre a atividade industrial, sobre as vendas industriais, como é o IPI. Não estamos sequer tratando de um tributo sobre o comércio e indústria, como é o ICM, ou ICMS. Estamos tratando de um tributo cuja base de incidência é ampla, é a receita. Portanto, se a base de incidência é ampla, e se eu tenho despesas que são insumos no sentido de serem essenciais à minha atividade, todas essas despesas essenciais devem gerar crédito na forma da lei. E o que diz a lei? Que indústrias e prestadores de serviços têm crédito sobre insumos. E o que são insumos? Não há definição na legislação brasileira sobre insumos. Aliás, diga-se, a primeira lei a positivar o vocábulo insumo no direito brasileiro foi exatamente a lei do PIS, seguida pela lei da COFINS, não cumulativos. Se é um conceito a ser preenchido, eu lhes indago. Por que optar pela ótica restritiva do IPI, que é restritiva por equívoco, como demonstrado, e não por uma ótica equilibrada, como optou a desembargadora Maria do Carmo Cardoso? Já que o PIS e a COFINS têm seus créditos calculados sobre custos e despesas, que são conceitos em vigor na legislação do imposto de renda há décadas. E esses conceitos que estão na legislação do imposto de renda dizem que custos são, assim como despesas, relacionados com a atividade do empresário, que as despesas passíveis de dedução são aquelas usuais e necessárias à atividade do contribuinte. Se forem, portanto, insumos, tem que gerar crédito. Mas, obviamente, isso não significa transformar o PIS e a COFINS em imposto sobre a renda, como se diz em contra-argumento em vários julgados do CARF. E eu combato esse argumento com duas afirmações muito singelas. Ao contrário do imposto sobre a renda, onde toda despesa usual e necessária é dedutível, no PIS e na COFINS somente serão dedutíveis as despesas caracterizáveis como insumo, que, primeiro, gerem tributação na outra ponta. O PIS e a COFINS não cumulativos, para gerarem direito de crédito, exigem que o pagamento realizado seja tributado. É por isso que não se calcula crédito de PIS e COFINS sobre pagamentos feitos a pessoas físicas, sobre pagamento de salários, sobre remuneração de mão de obra, porque quem recebe salário como pessoa física não paga PIS e COFINS. Mas se contrata uma pessoa jurídica e ela paga PIS e COFINS, então existe o direito a crédito. Isso por si só já elimina o argumento de que esta analogia com o imposto sobre a renda, ao contrário da analogia com o IPI, que é a que pugna na Receita Federal, estaria a equiparar o PIS e a COFINS ao imposto sobre a renda e vou além. Não geram créditos de PIS e COFINS custos e despesas relacionados a pagamentos para empresas situadas no exterior. Está na legislação. E não há essa restrição no imposto sobre a renda. Portanto, parece que o mais adequado é optar-se por um conceito, eu não diria ampliativo, eu diria um conceito razoável de insumo, de despesa dedutível como insumo, para evitar o que temos hoje. Trarei aqui alguns exemplos do que tem sido levado para a Receita Federal do Brasil opinar. Uma mineradora comprou um direito de lavra. Professor, eu não estou querendo ser o William Bonner, não, mas o nosso tempo. Eu vou. Eu peço desculpa, eu calculei meia hora, é verdade. Eu perdoe. Eu vou concluir Continue sem problema. Em 2 minutos. Só tem mais umas 20 minutos. As despesas incorridas por mineradoras para compra de direito de lavra não geram crédito de PIS e COFINS. Por quê?
Porque, segundo a Receita Federal do Brasil, o insumo é aquele utilizado no momento da produção. Tudo que é utilizado antes da produção ou após a produção não gera crédito, como se fosse possível legalmente extrair minério do Brasil sem um direito de lavra. Tampouco gastos com alimentação de funcionários, vale-refeição, vale-transporte, geram crédito de PIS e COFINS, segundo a Receita Federal do Brasil. Pois bem, atualmente está em curso no Supremo Tribunal Federal um julgado, e aqui já concluindo, que é o recurso extraordinário 841.979 da Unilever, do Nordeste. E nesse julgado, cuja repercussão geral foi reconhecida em junho deste ano, que está sob a relatoria do ministro Luiz Fux, será decidido se as leis do PIS e da COFINS não cumulativos ofendem a não cumulatividade prevista na Constituição. O que eu quero dizer, senhoras e senhores, é que o Supremo Tribunal Federal tem aqui a oportunidade histórica de fazer, ao menos em parte, a reforma tributária que o Congresso Nacional e o Poder Executivo não conseguem fazer. Não me parece razoável entender-se que o Supremo Tribunal pode interpretar a Constituição e dizer que é constitucional o aborto de fetos anencefálicos, que é constitucional a união estável entre pessoas do mesmo sexo, temas gravíssimos para a nossa sociedade, e que o Supremo Tribunal Federal não possa dizer que no âmbito de contribuições sobre receita, toda despesa necessária à atividade industrial deve gerar crédito, de modo a evitar as centenas de soluções de consulta perante a Receita Federal, os centenas de processos administrativos perante o CARF, que vão discutir se o material de limpeza na prestação do serviço entrou em contato com o objeto utilizado pelo prestador do serviço, que não me parece matéria a ser discutida pelos nossos tribunais. O Supremo Tribunal Federal tem a oportunidade de fazer, ainda que parcialmente, uma reforma tributária. Mas alguns dirão, a receita vai cair. Como resolver? É simples. Majore-se a alíquota. Está resolvido o problema. Muito obrigado, boa tarde.